Quem está entrando novamente, só esperar quem estava lá entrar, pelo menos. E vamos ver se dá certo agora. E o camarada entra. Vocês estão me vendo, né? Pode pedir, biólogo, pode pedir. Você me ouve? Você me vê aí? Eu não te vejo. Agora nenhum dos dois se vê. eu vou entrar pelo computador aqui que eu te vejo. Vamos ver se. Eu tô te vendo pelo computador. Bom, vamos lá. Vamos assim então, né? Fazer o quê? Sem problema. Deixa eu ver aí. Vocês veem os dois e ouvem os dois bem? Só para testar. Quem está nos assistindo, vejo, beleza. A Nutrici Bela Amaral, sim. A Samara. Então tá bom, vamos lá. Boa tarde, camaradas. Hoje, 28/10, uma live importantíssima sobre um assunto que vem assim como vem bombardeando diariamente o povo palestino, vem bombardeando o mundo com tanta crueldade, com tanta atrocidade, com tanta desumanidade por parte do Estado sionista, fascista e colonizador de Israel. E a gente já começa com essas ponderações. Antes de passar a palavra ao camarada, minha solidariedade às nossas faixas de Gaza, nossa solidariedade aos camaradas que foram demitidos essa semana aí por parte do governo fascista de Tarcísio, os camaradas metroviários, nossa solidariedade aos estudantes da USP que fizeram ocupação de 2 prédios para moradia estudantil nessa quinta-feira, nossa solidariedade aos povos originários que lutam contra o marco temporal. Inclusive fiz uma live muito boa essa semana sobre isso com uma representante dos povos originários. E já saúdo o nosso camarada, agradecendo a ter aceito esse humilde convite. Só para esclarecimento, essa live está sendo feita no perfil reserva dele, porque o camarada vem sofrendo brutais perseguições no Instagram. Eu também venho sendo vítima de tudo que é tipo de ataque verbal, eu venho bloqueando muita gente e muita gente sofrendo aí por estar denunciando esse estado de coisas. Te dou a palavra, camarada, para você começar se apresentando e a gente dando sequência aí a essa live. Boa Joia. tarde. Boa tarde, camarada Walter. Antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite para a gente poder estar ecoando a voz do povo palestino, que acho que é uma coisa fundamental, né? Infelizmente, depois do 7 de outubro, a gente teve uma repercussão maior, mais séria, né, em função do grande massacre que a Palestina vem sofrendo, mas é importante a gente lembrar que é uma guerra, né, uma guerra não, é um massacre, é um genocídio, uma tentativa de limpeza étnica que dura desde 1948. E só agora, né, que a grande mídia corporativa deu voz, só que
como sempre, alinhada ao imperialismo, alinhada aos interesses do sionismo. Então, eu sou mais uma pessoa aqui, não sou palestino, eu tenho meu sangue árabe, mas de uma linhagem um tanto quanto distante. Meu bisavô era libanês, e desde que eu me conheço por gente, eu tenho contato com a causa palestina. Enquanto professor, eu tive alunos palestinos, né, alunos de pais palestinos. Então, é uma causa nobre, uma causa justa e, mais do que tudo, necessária. Então, acho que a apresentação maior que a gente tem que fazer é essa, né? Nós somos internacionalistas, nós somos pessoas comprometidas com os direitos humanos, com a libertação dos povos que sofrem. Então, acho que é mais ou menos essa, acho que essa é a apresentação principal que a gente tem que fazer. E acho que a gente tem que usar, sim, as nossas redes, apesar da tentativa de bloqueio, a tentativa as ameaças, né, que a gente sofre, comentários em redes sociais, até por uma questão de saúde mental, eu evito, né, a não ser quando é uma coisa muito absurda, eu tenho a tendência a bloquear, porque uma coisa é a gente tentar dialogar com quem quer entender a realidade, e outra coisa é a gente tentar mostrar a realidade para quem não quer enxergar. Então, aí é uma luta que não convém à nossa dispensa de energia, né? Mas é isso, eu sou o Luiz Padula, eu sou professor de biologia, e nós estamos na luta desde sempre aí pela libertação e pela voz do povo palestino. Perfeito. Camarada, essa é a segunda live que eu faço na sequência sobre a Palestina. Fiz a semana passada com a Marge, uma cantora, artista, estudante de ciências humanas, uma pessoa muito interessante e que tem vínculos familiares na Palestina, vem recebendo notícias de maneira constante e vem também numa luta aguerrida aí por estar denunciando tudo que vem acontecendo, todo esse estado de barbárie que os irmãos palestinos vêm sofrendo por parte do Estado fascista de Israel. Essa é a segunda live. A semana que vem eu tenho uma outra live, inclusive com uma camarada que está aqui na sala. É uma mulher, mãe de 2 filhos, uma muçulmana, que também tem vínculos com a Palestina e que tem uma fala muito potente, tem uma fala feminina, uma pureza na fala que acho que vai agregar muito. Eu acho interessante a gente começar, se você me permite, e assim, as lives que eu faço são muito soltas, não são lives acadêmicas, não são lives professorais, são lives realmente entre camaradas, eu até falo que são conversas, né? Mas acho que é importante a gente começar fazendo um marco aí no que acontece com a Palestina, né? Você já citou aí a data que é criado o Estado de Israel, mas é importante dizer que essa situação ela vem antes da criação do Estado de Israel, né? Que havia naquela região o povo palestino, mas também havia judeus que moravam ali e claro, uma quantidade infinitamente menor do que é hoje, mas que todos viviam de uma maneira pacífica, sem absolutamente nenhum tipo de colonialismo e sem nenhum tipo de violência. E com a criação do movimento sionista, que surge na Europa por alguns teóricos, uma pequena parcela do judaísmo, representa uma pequena parcela do judaísmo, mas com muita força e com muito dinheiro, e que ganha o apoio, isso começa para o meio do século XIX, século XX já ganha um apoio formal por parte da Inglaterra, e começa aí uma escala de compra de terras de maneira duvidosa, inclusive com preços assim irrisórios pro forma praticamente,
até que esse movimento vem se dando após a Primeira Guerra Mundial, que a Inglaterra fica com o domínio da região, e posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, após sobretudo o Holocausto do povo judeu, se promove uma criação arbitrária, uma criação unilateral, uma criação por parte do imperialismo, por incrível que pareça, contando até com um apoio não formal, mas informal da União Soviética daquela ocasião, por parte do imperialismo na criação daquele Estado e da expulsão do povo palestino pouco a pouco. Então acho importante a gente começar por aí, né, para dizer que nós não somos de maneira alguma antissemitas, nós somos antisionistas, e mostrar que esse movimento ele tem uma origem, é uma origem política, é uma origem econômica, é uma origem geopolítica, sobretudo, e alguém está falando que travou. Vocês estão me ouvindo? Para mim está normal. Quem está vendo só pode dizer se está normal agora, que alguém disse que travou. Deixa eu só... alguém pode dizer se está normal a live? Só diz sim ou não. Normal. Então, eu acho importante a gente fazer esse marcador no tempo, né, para dizer que se criou um mito, inclusive tem um livro muito interessante, é um autor polêmico, que ele fala sobre o mito do povo judeu, né? E eu gostaria que você, se pudesse, e se concordar, evidentemente, a gente iniciasse por aí. A origem, né, a gênese desse problema todo, e deixar claro que antisionismo nada tem a ver com antissemitismo. E antisionismo, na verdade, é uma luta antifascista, porque o que acontece hoje no Estado de Israel é um ataque e uma formação de um Estado fascista que trucida, que massacra, que faz um verdadeiro genocídio, um etnocídio, um epistemicídio, com uma limpeza étnica, né, como já vem sendo escrito há algum tempo por muitos teóricos, por parte do Estado de Israel contra aquele povo. E, na verdade, o terrorista da questão não é o povo palestino, é o Estado de Israel. Então, te dou a palavra, camarada. Então, vamos lá. Dentro dessa questão, né, até o Lucas aí do artigo 19 chama a atenção disso, porque quando a gente fala em antissemitismo, é de uma falsidade gigante querer acusar aqueles que lutam contra esse estado de apartheid, esse estado fascista, nazifascista, eu diria, que o sionismo é. Até porque a população árabe, né, é semita. Então, não tem nenhum tipo de sentido a gente fazer esse tipo de acusação. Mas é como eu sempre falo, o Estado de apartheid sionista, Israel ele age como um Estado e tenta se defender através de uma farsa religiosa. E aí, isso daí fica tudo escancarado quando a gente vê os próprios judeus. Recentemente, ontem, né, para falar bem a verdade, a gente teve uma mobilização gigantesca no metrô de Nova York, até compartilhei isso daí, acho que vocês devem ter visto nas redes também, de judeus que estavam lá querendo acabar com esse massacre, falando que não em nosso nome, né, not in our name. E porque Israel está usando esse argumento, né, da religião, e é importante a gente também salientar que toda essa disputa territorial, geopolítica, né, como você bem disse aí, ela visa exatamente, ela tinha como objetivo tirar os judeus da Europa, né, e colonizar outros lugares para a exploração
de mão de obra barata, porém, principalmente porque foi uma burguesia sionista que surge lá na Europa com esse objetivo. Tem até um livro aqui que eu estava dando uma olhada enquanto você estava falando, A História Oculta do Sionismo. É um livro até difícil da gente achar, e quando você acha ele não é um livro muito barato, mas só para contextualizar os números que você comentou, né? Em 1947, portanto, na véspera do Nakba, né, de 1948, haviam 630 mil judeus na Palestina e 1.300.000 árabes. E eles viviam, assim como com outras religiões, ateus, inclusive, cristãos, viviam pacificamente. Só que quando surge esse regime sionista, que vem com a ideia falaciosa de que no Velho Testamento haveria necessidade de você colocar o povo israelense, né, que na verdade não tem nada a ver com os israelitas da Bíblia. Os israelitas eram um povo nômade, que não tinha um lugar fixo. Tanto é que até hoje, né, as forças de ocupação e o regime fascista de Israel tentam achar, através de escavações, provas de que os israelitas ali viviam naquela região da Palestina. E até hoje não encontraram, né? E não sou eu quem estou falando, são os dados científicos, são inclusive judeus antisionistas que mostram isso daí para a realidade do povo. Só que a gente vê esse argumento sendo derrubado, mas sendo mantido, né? Fazendo jus aí àquela propaganda de que você vai falando uma mentira 1000 vezes e ela se torna verdade. E essa tentativa de perpetuar esse colonialismo, né, que nasce depois da declaração de Balfour, lá que o Império Britânico entrega para os sionistas, e faz com que ocorra, então, uma invasão da Palestina, inclusive com pagamento por parte da burguesia sionista europeia, para que judeus europeus colonizassem a Palestina, usando um argumento muito parecido, né, muito parecido não, idêntico, né, ao que a gente teve aqui no Brasil durante a ditadura militar para a invasão, né, o extermínio dos povos originários, os povos indígenas, já que eles falavam, por exemplo, que a Amazônia era uma terra sem gente para gente sem terra. E era exatamente esse argumento que eles falavam em relação à Palestina, que os palestinos eram bárbaros, não eram civilizados, então precisava levar a civilização. Então é um discurso que a gente traça um paralelo muito gritante, inclusive parabenizo, aproveitando aí a live passada, né, com a liderança indígena que você fez ali, porque essa é a realidade que o povo palestino vive, né? Eles estão querendo varrer do mapa, eles estão querendo apagar a Palestina, justamente por conta desse histórico que a Palestina sempre existiu, e eles querem promover essa limpeza étnica através desse regime de apartheid. Tanto que aquele famoso mapa que roda aí as redes incomoda demais os sionistas, né, quando a gente mostra lá como que era a Palestina antes de 47, né, antes da divisão, e como ela está hoje. Ela está sendo dizimada, tanto que após essa declaração que a ONU fez lá na tentativa, na ideia, né, de dividir a Palestina para os judeus, né, europeus ali, que formou o Estado farsante de Israel. Eles foram destinados para eles mais da metade, inclusive as terras férteis, e dividiu a Palestina, né, na faixa de Gaza, onde a gente está vendo a maior atrocidade que está acontecendo, né, o maior massacre, genocídio que a gente está vendo no século XXI, e a Cisjordânia, que pouca gente está falando, mas Cisjordânia continua desde sempre também sendo invadida por colonos israelenses. As forças de ocupação israelenses estão diariamente invadindo, sequestrando as pessoas ali, matando as pessoas, né? Nessa semana aí já foram aí mais de 30 pessoas que foram mortas na Cisjordânia ocupada também, e cada vez mais reduzindo essa área destinada ao povo palestino. Então está escancarado isso daí, de que é uma questão geopolítica, não é nada religioso, até porque, como a gente falou no começo, né, todas as religiões, as etnias viviam pacificamente ali, mas com essa ideia da burguesia sionista europeia, o caos começa então a reinar.
E é importante a gente, só sem querer atropelar, mas eu estou trazendo aqui, eu peguei duas informações que eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente ouve falar assim, mas Palestina que começou com tudo isso. Não foi. Né? Na verdade, isso daí começa lá em 48, né? 14 de maio de 47, ali vai para 48, com o Nakba, a expulsão do povo palestino. A gente teve lá mais de 600 mil pessoas saindo, né, desesperadas ali por conta da invasão que as forças sionistas impuseram, e tiveram que sair, né, dali ou morriam. E a gente teve vários exemplos disso, a gente teve vários massacres ali, e, enfim, historicamente a gente pode falar de alguns ali bastante significativos, e aí falaram, não, eles que saíram por vontade própria, né? E não foi bem assim. E aquelas imagens que a gente teve logo no início dos ataques criminosos das forças de ocupação lembraram muito, né, o novo Nakba. As pessoas saindo ali desesperadas, né, rumando ao sul da faixa de Gaza. E aí é uma coisa que acontece desde sempre. Tanto que em 48, quando a ONU propõe isso daí, ela nomeia o Volker Bernadotte para ser o mediador, né, dessa divisão, e ele é assassinado. Ou seja, os sionistas não queriam saber de dividir terra. A mesma coisa durante dias após o Acordo de Oslo, né, que o Yitzhak Rabin foi lá naquela cena clássica com Yasser Arafat apertando a mão junto com o Bill Clinton no Jardim da Casa Branca, e dias depois ele foi assassinado também por um sionista. Então, essa ideia de que a Palestina que não quer paz, isso daí é uma grande mentira, né? Porque sempre que a Palestina se ofereceu, inclusive o partido político Hamas, né, ele chegou, e se não me falha a memória, em 2000, 2002, a aceitar a divisão, né, de dois estados independentes, com a formação do Estado da Palestina e o Estado de Israel, só que isso nunca foi atendido. Né? Então, o que aconteceu? Depois dessa divisão proposta pela ONU, somente deu legitimidade a esse Estado sionista de Israel. E a Palestina, até então, até hoje, segue aí sendo um Estado fictício, e infelizmente não está legitimado ainda por interesses geopolíticos, como a gente muito bem sabe. Até porque quem apoia exatamente Israel tem o braço armado, né, tem o interesse em lutas, tem interesse em guerras, tem interesse nas armas, que é o imperialismo estadunidense principalmente. Sem dúvida. É importante essa introdução, importante se colocar a questão da falta total de qualquer lógica e nexo quando qualquer tipo de acusação antissemita. Ao contrário, isso só demonstra o quanto é frágil esse tipo de argumento. E dois pontos que eu queria pegar na sua fala. Mesmo que fosse uma questão religiosa, não haveria justificativa política, ética e humanitária para o que aconteceu. Não é, mas mesmo que fosse. Outra coisa, não é uma guerra, porque guerra a gente pressupõe dois polos em disputa e em condições de luta e de confronto, né? O que há na verdade, um massacre, né? Israel, nós estamos falando de um dos exércitos mais poderosos do mundo, com apoio norte-americano, e um apoio não é implícito, é explícito, um apoio logístico, um apoio militar, um apoio financeiro, não só do exército americano, de todo o imperialismo. A gente viu as declarações da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? A gente viu os brutais movimentos no sentido de reprimir quem vem se manifestando pró-Palestina, inclusive na Inglaterra teve o povo inglês passou por cima dessas restrições e teve e está tendo, inclusive hoje teve, né, no caso, movimentos massivos das massas em apoio à causa palestina. Esse é o segundo ponto. E só para destacar, mostra
mostra, né, a impossibilidade da política de conciliação, né, tanto com Israel como com o imperialismo, né? O imperialismo não quer a criação de dois estados. O imperialismo quer a destruição do Estado da Palestina, daquele povo palestino, porque não existe ainda um Estado, não existe, nunca existiu. E só para que a gente possa pontuar, a Cisjordânia hoje são pequenos polos onde ficam uma parte da população palestina ali naquela região, e grande parte da região já tem o domínio de Israel, já tem aquilo que era para ser uma região dos palestinos, não é, é uma região onde tem muito mais, em termos de ocupação de área, muito mais judeus do que palestinos. Eu estou falando do ponto de vista de ocupação de área, não de população. E a faixa de Gaza na verdade, uma prisão a céu aberto, né? É uma coisa horrorosa. O povo não se tem, o Israel tem domínio do controle aéreo, tem domínio do mar, as saídas são todas dia e noite coordenadas pelas forças israelenses. Metade da população, mais da metade da população, eu estou falando antes desses ataques, é claro que de 17 dias para cá tudo mudou de uma maneira muito pior, mas metade da população não tinha emprego, uma grande parte da população idosa morreu, é uma população juvenil, uma população mais de jovens do que de pessoas idosas, porque tem até vídeos que correm a todo momento de crianças falando uma criança palestina não tem futuro, né? Uma criança na faixa de Gaza não tem futuro. Então, a expectativa de vida é uma das mais baixas do mundo na faixa de Gaza. A gente viu agora cenas brutais até de concretamento de nascentes, de fontes, ou seja, o povo também não tem água, a água é cedida não, ela é inclusive cobrada por Israel. O povo não pode produzir quase nada, porque tudo eles identificam como se fosse para a criação de bombas, ou seja, é um povo prisioneiro na sua própria terra, é um povo que foi expulso da sua própria terra. Então, colocar que esse povo é o culpado pelo seu genocídio é outra maneira de genocidar esse povo. E a gente vem acompanhando isso por parte, sobretudo, dos veículos de comunicação, de mãos dadas com as forças econômicas, com uma outra narrativa, como se realmente o povo palestino já não existisse mais, como se esse povo já tivesse sido etnicamente liquidado, como que o que existe lá, e eu não lembro qual, acho que foi eu não lembro quem agora, não sei qual das autoridades de Israel falou que estavam lutando, que não eram seres humanos. Acho que foi o Netanyahu, não sei se foi ele que falou. Então, para a gente entender que, embora nós sejamos comunistas, a luta é uma luta humanitária. É claro que o internacionalismo nos coloca em apoio irrestrito e incondicional aos que sofrem em qualquer parte do mundo. Mas defender o povo palestino, a sua autodeterminação, a sua completa soberania e a criação de um Estado livre do rio ao mar é uma obrigação ética, humanitária, é uma obrigação de qualquer ser humano que se pretende ser humano. Estar ao lado de Israel nesse momento ou é mau caratismo ou é ignorância, ou se tem algum interesse próprio com relação a isso. Você concorda com essa minha fala? Não, totalmente. Eu só vou acrescentar que eu acho que a gente
o correto da gente referenciar Gaza especificamente, faixa de Gaza, é campo de concentração a céu aberto. Porque quando a gente fala em cadeia, né, maior prisão a céu aberto, eu acho que cadeia e prisão ainda tem um mínimo de humanidade ali, que você tem direito à comida, você tem direito a banho de sol, você tem direito, enfim, ao mínimo, né? E quando a gente fala em campo de concentração, o verdadeiro holocausto que o povo palestino está sofrendo não é exagero nenhum, né? E não é de agora. É óbvio que agora a gente está vendo a situação do cerco total, né, que é um crime de guerra, mas isso daí para Israel, a força sionista de Israel, não é nada, né? Quando Antônio Guterres falou as verdades que incomodou o representante do regime sionista na ONU, pedindo inclusive a saída dele, enfim, mostrou o que Israel faz desde sempre, né? É um Estado pária, é um Estado bandido, que não cumpre nenhuma determinação da ONU, ele vai contra o direito internacional, ele vai contra as convenções de Genebra. A gente está vendo aí denúncias e comprovações do uso de fósforo branco, armamento químico proibido pelo Tratado de Roma, né? O Tribunal Penal Internacional precisa tomar alguma atitude perante isso, porque mais do que o Estado de Israel lutar contra o povo palestino, que nem exército tem, né? Ele tem ali as forças guerrilheiras, representadas aí principalmente pelo Hamas, mas temos também a representação do Fatah, a força palestina também, enfim, de resistência palestina, mas é uma coisa absurda. E a gente ficou muito comovido, obviamente, né? Não teve como, acho que o mínimo de humanidade que a gente tem, acho que não teve uma pessoa que não passou as 2 semanas anteriores aí, vendo aquelas imagens, que a gente reluta em divulgar, mas é importante a gente mostrar a realidade que a mídia não está mostrando, né? Hoje mesmo estava assistindo o jornal Hoje e fala, né, por cima ali do que está acontecendo na Palestina, aí mostra o povo israelense pedindo a soltura dos reféns, né, os 200 e poucos reféns lá, sendo a maioria deles militares. Só que ninguém fala que recentemente, que atualmente, só nas prisões israelenses, existem mais de 5.000 pessoas presas, né? Presas sem direito a advogado, sofrendo tortura, e dessas 5.000 e poucas, 5.250, se não me falha a memória, eu tinha o valor aqui, 5.250, sendo que dessas 5.250 que estão presas ali sem direito a advogado, sem o contato com a família, mais de 260 são crianças, o que a ONU também condena. E ninguém fala isso, né? Agora todo mundo começa a falar do movimento que teve, da ação do Hamas, da força guerrilheira, né, que falam lá em 1.400 mortos, só que, se a gente parar para ver, não estou aqui sendo negacionista, não é isso, mas onde estão esses mortos? A gente viu ali que eles divulgaram até então o nome de 25 pessoas que foram mortas durante o confronto na tal da festa rave, né, quando vieram lá os guerrilheiros do Hamas e começaram a invadir, né, para retomar o território tomado da Palestina. E essa festa rave falaram, olha, 1.400 civis morreram. O que a gente viu é que, na verdade, 25 nomes foram realmente revelados, e os outros 800 que eles falam que existiram ali, segundo a própria autoridade do Hamas, né, numa entrevista recente que fez para o Breno Altman no Opera Mundi, ele fala, olha, 800 desses militares, dessas pessoas que morreram eram militares, eram policiais que estavam em serviço, estavam nessa localidade, e os civis que porventura morreram nessa situação foram justamente atingidos pela troca de tiro, principalmente vindo das forças de ocupação de Israel. Então é uma coisa que a gente precisa também não consumir da maneira como ela vem e contestar. Espera um pouquinho. Tinha tanta gente lá, será que ninguém filmou? Né? O próprio pai do DJ brasileiro que estava lá, né, não filmou nada disso, ninguém filmou nada, não tinha uma câmera de segurança. Então é muito chato a gente ficar ouvindo só de um lado, né, sem nenhum tipo de contestação,
porque a gente sabe que durante a guerra a verdade é a primeira que perde, né? E lembra que tem um outro livro que eu li esses dias aí, a História Não Contada dos Estados Unidos, do Oliver Stone, em que ele fala na própria invasão dos Estados Unidos, no apoio lá da guerra do Kuwait e o Iraque, quando teve, aí não teve como, né? Coincidentemente, a gente ouviu aquela história absurda dos 40 bebês degolados pelo Hamas, enfim, e ele conta uma história de uma menina de 15 anos que foi à mídia e falou que, olha, os combatentes, os terroristas, né, do Iraque entraram aqui na maternidade, onde eu faço um trabalho voluntário, desligaram as incubadoras e jogaram os recém-nascidos no chão, que morreram no chão frio. E aí, depois de um tempo, isso daí, o George Bush, pai, né, começa a replicar isso daí, tal como o Biden fez, né, replicando aquela farsa da repórter, e comoveu, né, toda a sociedade alienada, né, a sociedade que, enfim, se alimenta só desse discurso sem nenhum tipo de contestação. E aí depois descobriram que essa menina, na verdade, era filha de uma embaixadora do Kuwait nos Estados Unidos, só que depois que isso daí veio à tona, os Estados Unidos já tinham invadido o Iraque, já tinham bombardeado Bagdá, e a gente sabe todo o desfecho que foi. Então essa história das coisas como elas chegam pela mídia corporativa, ela visa sensibilizar, ela visa causar essa comoção seletiva, mas esconde, né, muitas vezes a verdade. E quando a gente fala dessa situação de Gaza, por exemplo, todo mundo, obviamente, o cerco total sendo um crime de guerra, mas é um cerco que ele vem acontecendo desde sempre, né? A cidade de Gaza, por exemplo, antes, né, desse genocídio, desse massacre, a população tinha acesso, em média, a 4 horas de eletricidade por dia, porque as forças de ocupação cortavam a eletricidade. Então a gente está falando, por que os hospitais, por que as escolas têm geradores? Por conta desse crime que desde sempre vem sendo cometido. A água potável, 96% da água que Gaza tem disponível é água contaminada. Então uma tentativa de limpeza étnica. E não é uma água contaminada sem querer. Contaminam porque eles regulam essa água para justamente, na necessidade, eles optarem por consumir essa água contaminada e ficarem doentes e morrerem. Então é uma limpeza étnica, é um etnocídio que as forças de ocupação promovem, não somente em Gaza, né, mas o muro da vergonha que isola. Quando a gente fala aí o bombardeamento em hospitais, bombardeamento em escolas da própria ONU, não é de hoje que isso acontece, né? Os bombardeios que acontecem aí desde sempre, e sempre com aquela desculpa, olha, alvo terrorista, né? A própria guerra tem limites, existem leis para você bombardear, para você atacar um país. E o que a gente vê é que Israel não respeita nada, né? É um Estado pária, é um Estado bandido, que se julga acima da lei e tem o apoio do imperialismo. Esse imperialismo hoje estadunidense, principalmente, né, o britânico, da França, a União Europeia, que se lucra, né, que acaba lucrando com tudo isso. Esses dias, 2 dias atrás, o PIB dos Estados Unidos mostrou lá um crescimento de quase 5%. Coincidentemente, foi justamente no momento em que houve a tal guerra da Ucrânia, a tal guerra, né, contra os terroristas do Hamas, e na verdade a gente sabe que tudo isso daí é de interesse, né? No momento em que a gente via ali, no caso da Ucrânia, o cerco em relação à Rússia, lembrando que a Rússia faz parte do BRICS, que está ameaçando essa unipolaridade estadunidense, né, com esse mundo multipolar, e agora a gente viu que, dada a tal da contraofensiva, que os Estados Unidos, os países da Europa abasteceram a Ucrânia, vendendo armamento, né, os gastos militares dos Estados Unidos, por exemplo, em 2022, aumentaram 39%. Né, e esse ano, só para Israel, foram 4 bilhões, né, de dólares que foram destinados aí para fortalecer as armas, enfim, como se Israel precisasse disso, né, porque eles enfrentam no máximo ali foguetes caseiros que forças de resistência fazem, e o Iron Dome de Israel, infelizmente, acaba protegendo muitas das vezes, e raras às vezes acabam atingindo, né, as regiões ocupadas, as regiões invadidas
na Palestina. Então, há um interesse muito importante para a gente falar, que é esse interesse da manutenção de guerras constantes, e a gente relacionar isso, né, a queda de popularidade do Biden, né, essa ascensão da extrema-direita, não só Estados Unidos, que a gente vê lá os discursos nazistas, as manifestações nazistas, e a gente vê isso daí surgindo no mundo todo. E o interesse no lucro, o interesse na venda de armas, infelizmente, é o que vai mover essas nações que alegam levar a democracia, que alegam o combate ao terror, como a gente teve na invasão do Afeganistão também. Então, é importante que a gente faça essa pegada também, esse retrocesso, né, melhor dizendo, essa retomada dos acontecimentos históricos, para a gente entender, né, que não é de hoje que a Palestina sofre, só que agora ela teve maior repercussão e é uma coisa muito suspeita, porque se a gente parar para ver o poderio bélico que Israel tem, toda a tecnologia que eles têm, dizem, inclusive, que foi alertado tanto pelo Egito quanto pelo governo estadunidense, e o que argumentam é que eles negaram, eles simplesmente falaram, não, isso não vai acontecer, e deixaram ou simplesmente foram surpreendidos. Essa é a grande incógnita. Então, é muito suspeito quando a gente fala nessas questões de 1.400 civis, né, que teriam sido mortos, e em represália a isso eles estão bombardeando Gaza, eles estão continuando invadindo Cisjordânia, já são mais de 8.000 mártires na Palestina, mais de 8.000 pessoas assassinadas, sendo mais de 3.200 crianças, né? Então, acho que é um alerta que a gente precisa fazer, a gente precisa denunciar isso daí, e que não é de hoje, né? Essa tentativa de rotular o movimento da resistência palestina como terrorista não cola, né? E a gente precisa mostrar essa realidade e escancarar isso para as outras pessoas, para romper essa bolha midiática, que infelizmente é uma mídia canalha que visa aí desestruturar e abastecer e apoiar exatamente esses regimes com interesse financeiro. Perfeito. Me veio duas frases na cabeça. Uma do acho que é do Mia Couto, se eu não me engano, que ele fala: quem produz arma precisa produzir guerras, né? E uma outra que me vem à cabeça é que nunca confundir a reação do oprimido com a atitude do opressor, né? É importante pontuar isso por duas questões. Eu venho falando muito que o nosso apoio ao à luta do povo palestino é incondicional e restrito. Aí fala, poxa, mas você apoia o Hamas? Não se trata de apoiar o Hamas. Não é essa a questão. O Hamas é uma força política hoje e de resistência que eu particularmente tenho sérias críticas aos métodos e talvez não tenho nenhuma afinidade do ponto de vista ideológico ao Hamas, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o Hamas é um problema do povo palestino e não do mundo. Assim como nós tivemos a extrema-direita, não estou comparando, estou só fazendo um paralelo histórico. Nós tivemos a extrema-direita no Brasil, seria errado que, por exemplo, a Venezuela invadisse o Brasil por causa de Bolsonaro. Bolsonaro era um problema do povo brasileiro. Estou pegando um exemplo que não tem nada a ver, mas para exemplificar que nós defendemos a autodeterminação dos povos. Os povos têm direito tanto a se defenderem, e é legítimo a defesa, mas ela é muito diferente dos ataques que vem acontecendo, e aí é engraçado, né, que é um terrorismo seletivo. Então eu chamo o que acontece tudo que acontece por parte do povo palestino de terrorismo. E Israel bombardeando dia e noite
a faixa de Gaza há 17 dias consecutivos, matando crianças, matando idosos, destruindo toda a precária infraestrutura que aquela região já tem. Indiscriminadamente jogando bombas em locais onde se vive civis, pessoas que estão tentando viver a sua vida com toda... Isso não é terrorismo, isso é defesa. Aí quando o povo palestino, ou através do Hamas, ou através de outras manifestações, faz qualquer ato, é um ato totalmente condenável. Então, esquisito. É esquisito, e não é esquisito, a gente sabe o porquê, né? Na verdade, quando se criou o Estado de Israel, que é um grande satélite dos países imperialistas ocidentais ali no Oriente Médio, talvez a maior vontade era de eliminar aquele povo, que eles saíssem de lá. Isso não é possível de fazer, né? Infelizmente, eles não... Felizmente, eles tiveram que seguir alguns protocolos muito descarados, mas seguiram. E há 75 anos, esse povo vem sendo massacrado. Agora, a coisa não é mais massacre, agora é muito mais que isso. Agora, acho que Israel está convencida, junto com os países imperialistas, que eles querem tirar o povo palestino da faixa de Gaza. Querem esmagar ainda mais aquele povo para que eles saiam dali ou mortos ou em um novo Nakba. E eu, particularmente, eu tenho 47 anos. Eu nunca vi, esses 47 anos de história, né, a gente já viu muita coisa trágica. Mas eu nunca achei que eu ia ver as cenas de brutalidade que nós estamos vendo, como se, e uma normalização dessas cenas, e a cara de pau de fazer isso à luz do dia, com hoje existe essa coisa que é o celular, ainda bem, as filmagens amadoras, as pessoas mostrando o que está acontecendo, e aí a gente vê, né, como é fácil, até se formos explicar um pouquinho de conceito de ideologia, nunca foi tão fácil mostrar isso. A grande mídia faz um discurso dia e noite, ouvindo só um dos lados. O lado do opressor. Não conta nunca a narrativa daquele povo. Porque aquele povo é um povo que não tem história para esse grupo que quer promover a limpeza étnica. Esse povo não tem nome, esse povo não tem rosto, esse povo não tem voz. Só se lembra da voz desse povo quando se quer criticar e se fala em Hamas. Mas Hamas é uma força política, independente se a gente concorda ou não concorda com os métodos do Hamas. O Hamas é uma força política. E quando a gente fala que nós damos apoio incondicional e irrestrito à luta do povo palestino, choca aqueles mais desatentos, porque eles estão dizendo assim, mas vocês estão ao lado do terrorismo. Não, ao contrário, nós estamos contra o terrorismo, por isso que nós estamos contra Israel. Porque quem criou o Hamas foi Israel, não foi a Palestina. Quem criou as forças de resistência, a necessidade de resistir, foi Israel, massacrando aquele povo há 75 anos, não respeitando nada, não respeitando suas tradições religiosas, não respeitando os seus períodos, inclusive
eles são bombardeados com mais intensidade durante o Ramadã. Então, é importante, e parabéns pelo que você vem fazendo, mesmo com risco de perder conta, com tudo isso. O que eu venho tentando fazer, e tanta gente vem tentando fazer, e já faz 17 dias que a gente só posta isso praticamente, fala assim, puxa, mas vocês só falam da Palestina, parece que o Brasil não tem problemas. Fala, não, o Brasil tem problemas tão grandes quanto, mas o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza e também na Cisjordânia é uma das cenas de maior brutalidade que qualquer ser humano tenha visto nos últimos 100 anos, talvez até mais, porque o que nós estamos vendo é a legitimização de um massacre. E nada é feito porque não se quer enfrentar as forças do sionismo e as forças do imperialismo. Tem até um avião, né? Tem um meme com 2 aviões. O Partido Republicano jogando bomba e tem um avião do Partido Democrata jogando bomba, mas com uma bandeira LGBT. Então, as forças políticas são as mesmas. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho, falando do que está acontecendo, porque você, hoje, nesses 17 dias, a brutalidade, a intensidade dos ataques, o que já vem causando. Inclusive, parece, depois eu não tive a confirmação dessa matéria, dessa notícia que chegou até mim. Que ontem eles estavam sem internet, sem energia, sem nada. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, a gente contextualizou historicamente, a gente falou um pouquinho sobre como nós nos manifestamos politicamente, o internacionalismo, e o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, porque nós queremos denunciar tudo o que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho como vem sendo, o quão vem sendo violento esses 17 dias, mas não são 17 dias, são 17 dias em 75 anos. Mas nessas proporções, choca, não tem como não chocar. É uma situação que eu tenho quase a sua idade, eu tenho 42, e a primeira guerra televisionada que passou foi a guerra do Golfo Pérsico, né? Que eu lembro, eu era moleque, mas a gente lembra aquelas imagens, e nem tudo era tão bizarro, né? Acho que a quantidade de pessoas aniquiladas, massacradas, nem se compara. E hoje em dia, por conta de rede social, por conta de celular, a gente vê e aquilo machuca, né? Eu falo bem a verdade. Eu até escrevi um artigo, né, como um desabafo mesmo, porque eu preciso pôr para fora, eu precisava pôr para fora, né? E há muito tempo eu não tomava remédio para dormir e eu não conseguia desligar, né? Ficava incomodado porque eu saía para ir trabalhar, eu via lá meus alunos, eu via as crianças chegando no colégio e ao mesmo tempo me vinham as imagens, né, das crianças mutiladas, daquela cena daquele pai carregando a filha morta, gritando de desespero, mas com a vontade revolucionária, né, de acabar com tudo isso, porque não é de hoje que o povo palestino sofre. Eu acho que um dos massacres que não foi, obviamente, diretamente na Palestina, mas teve como alvo também os palestinos, e recentemente também nós tivemos a lembrança de massacre de Sabra e Shatila, onde os relatos, eu até estou com um dos livros aqui também, né, o Massacre de Sabra e Shatila, também é um livrinho antigo, esse aqui é de 70 e pouco, mas é bizarro, porque a gente vê o que as forças de ocupação israelense fizeram
fazem e continuam fazendo, né, com a população palestina, tratando como bárbaros. E não tem como, novamente, né, a gente fazer traçar esse paralelo com a população indígena, como os colonos europeus fizeram ao invadir o Brasil, né, massacrando a população indígena, estuprando, matando, né, e os palestinos sofrem isso até hoje, porque eles são rotulados como disse acho que foi o ministro da Defesa, né, do Estado farsante de Israel, que são animais, são piores que animais, né? E recentemente a gente teve o Ben-Guri falando, né, que acho que foi em setembro que teve um novo bombardeio em Gaza que a gente quase não viu isso daí acontecendo, passando, né, nessa mídia, e ele falava, né, que nesse atual governo do Netanyahu, eles tinham matado 120 palestinos nos últimos 6 meses e que muitas mortes ainda iriam acontecer. Então, é uma limpeza étnica. A gente não tem outra palavra para falar. É um holocausto que está sofrendo a Palestina, mas é um holocausto que não é de agora e com os piores requintes de crueldade, né? A gente está vendo aí, novamente, o uso de armamento proibido, armamento químico, né? E é muito curioso porque, na época do Saddam Hussein, a gente via muito os Estados Unidos falando, olha, o Iraque tem armamento químico, né? Invadiram, mataram, foi assim na Líbia também, com Gaddafi, com tantas outras lideranças que enfrentavam, né, o imperialismo estadunidense, jogavam uma mentira, iam contra a ONU, inclusive, matavam, ocupavam esses países, destruíam o país, exploravam, espoliavam a população ali, e com argumentos falaciosos de armamento químico, por exemplo. E agora Israel usando a torta e direito, e ninguém fala nada, né? Pelo contrário, o Joe Biden ali atendendo aos interesses que a gente sabe muito bem que as forças sionistas, elas estão presentes dentro dos congressos, não é à toa que a gente via nas manifestações daquele que infelizmente estava no cargo de presidente do Brasil, a gente via nas manifestações as bandeiras de Israel, né? Inclusive a mais recente durante os atos antidemocráticos, atos golpistas, quando eles pegam a Constituição original lá, e é nítido a gente ver, eu compartilhei isso logo no dia mesmo, ao denunciar também os atos golpistas, mas denunciando a presença do sionismo durante esses golpes antidemocráticos, né? A gente via lá a bandeira de Israel hasteada. E a subserviência também que esses países, que esses governos, né, de direita e de ultradireita, né, que junto com a bandeira do Brasil, a gente via a bandeira do imperialismo estadunidense, a bandeira de Israel. Então é uma questão geopolítica, não dá para a gente simplesmente ficar nessa questão de que o tal do conflito, não é conflito, né? Esse massacre Israel-Palestina, ele é de anos, né? Ele dura décadas aí, 76 anos, ele é potencializado em alguns momentos, esse momento acho que é um dos piores que a gente está vivenciando, depois do Nakba principalmente, mas é uma situação calamitosa que a gente vê que o mundo se choca, né, parcialmente, há uma indignação seletiva, nega-se, né, o que acontece antes, né, o pré-7 de outubro, como se nada tivesse acontecido e agora tudo é culpa dessa força de Hamas, que é um movimento guerrilheiro, sim, tem a participação política, tem a sua participação social, foi eleito, se não me falha a memória, em 2006, com mais de 60% na região de Gaza, né, para ocupar ali junto com a autoridade palestina, então há uma legitimidade, sim, e essa própria questão de defesa contra qualquer tipo de retaliação, contra qualquer tipo de opressão que qualquer país sofra, é garantido, inclusive, como um direito internacional. A resolução da ONU, número 3070, acho que é, de 1973, garante esse direito à defesa, né? E é importante, novamente, salientar, a Palestina se defende mesmo não tendo um exército, né? Então é uma disputa que a gente pode traçar o paralelo também, né? Esse ano completamos aí os 50 anos de uma das mais vergonhosas derrotas do imperialismo, que foi a Guerra do Vietnã, e a gente está vendo isso daí, né? Acho que um dos medos aí que Israel está tendo de
de invadir ainda mais a Gaza é por conta disso, né? Os túneis subterrâneos, as forças revolucionárias da Palestina, o povo palestino é bravo, o povo palestino é resistente, o povo palestino é aguerrido e não vai recuar, né? Então, a chance que a gente tem aí, que alguns estudiosos estão até referenciando, né, como uma nova Stalingrado, se realmente acontecer isso. Então, é muito lamentável, a gente não gosta, obviamente, de ver essas notícias, mas é revoltante demais a gente ver essa diferença, falta dessa simetria durante essas guerras, né? Essa disputa que está acontecendo ali. É muito desigual, a gente vê aí no cair da noite, pelo cerco total, a noite virando dia, né? Aquele céu avermelhado das bombas, e enfim, é uma coisa que revolta demais e a gente precisa denunciar e mostrar, né? Enquanto pessoas que defendem, novamente, né, direitos humanos, em que lutamos pela soberania dos povos, a gente precisa mostrar, fazer esse contraponto. É um trabalho de formiguinha, porque a mídia hegemônica ela é pesada, o sionismo banca tudo isso, ele está presente novamente nas redações, está presente no Congresso Nacional, mas a gente tem que fazer esse contraponto. E acho que é por isso que a gente está aqui nos expondo, né, usando nossas redes dentro das nossas limitações, mas é um trabalho de formiguinha que a formiga, quando se une, forma um formigueiro bastante forte. Você tocou num assunto importante que esses momentos, né, esses momentos históricos conflitantes, eles separam o joio do trigo, né? A quantidade de intelectuais, de pessoas que se chamam, se declaram, se autodeclaram progressistas, e que estão simplesmente em silêncio sepulcral com relação ao que está acontecendo, é absurdo. Há também aqueles que não estão em silêncio, mas fazem uma declaração ou outra no sentido de que cessem os violentos ataques de Israel contra o povo palestino. Se limitam a isso. Ou o discurso abstrato de paz. E como intelectuais, pessoas que conhecem a história, conhecem o que acontece, eles sabem que paz ali naquela região não vai ter tão cedo. Porque não há como você ter paz se colocam, vou fazer uma analogia esdrúxula, mas um bandido entra na sua casa, violenta a sua esposa, mata os seus filhos e põe você para morar no banheiro. Que sentimento que você vai ter por esse cara quando você sair desse banheiro? Ou quando você tentar fugir do banheiro? Né? Que sentimentos têm as crianças palestinas em 75 anos que foram crescendo e foram se desenvolvendo? Que sentimento tem essa criança palestina que viu seus pais morrerem barbaramente? Não estamos falando de mortes natural, não, mortes bárbaras. Que sentimento que vai ter esse povo palestino se não o de revolta? Que esperança que vai ter esse povo palestino se não um misto de desesperança com a vontade de lutar a qualquer custo, dando sua própria vida por essa luta? Então é importante dizer isso e ressaltar novamente, correndo todos os riscos de represália que nós já estamos correndo, sem ter medo de dar cara para bater, que nosso apoio à luta do povo palestino é incondicional e restrito. Dentro dessa perspectiva, é interessante falar do cinismo de se acusar o Hamas, que esses ataques é por causa do Hamas, porque o Hamas ele é um produto recente, vou chamar assim, um produto recente. O Hamas, se eu não me engano,
Ele é de 87, 89, não me lembro bem a data. 87. 87, né? E a criação do Estado de Israel tem 70 e mais de 75 anos. Então, e os massacres que tiveram antes? E a Guerra de 6 Dias? E os violentos ataques contra o povo palestino, muitas vezes sem nenhum nada que levasse a uma reação do Estado de Israel, né? Muitas das vezes, a maior parte das vezes. E o que é pior, e isso nós estamos denunciando, já vem há algum tempo muita gente denunciando, o próprio povo palestino vem denunciando, que é o da limpeza étnica, que é de uma crueldade atroz. Ou seja, eu não quero essa gente vivendo no território que é meu. Eu não quero. Só que eu não posso simplesmente jogar uma bomba de Hiroshima numa única vez. E eu falo da bomba de Hiroshima porque foi um dos pontos auges da Segunda Guerra Mundial, uma das coisas mais brutais que se poderia fazer contra a humanidade, que os Estados Unidos deveria ter sido banido do mapa por ter feito isso. Mas em 17 dias Israel já jogou uma bomba de Hiroshima naquela pequena localidade, em quantidades de explosivos. E aí eu te pergunto, meu amigo, nós que defendemos a bandeira da Palestina, defendemos a bandeira de todos os povos que sofrem, seja no nosso país ou fora do país. Aliás, se eu não me engano, está fazendo 3 meses hoje do massacre do povo preto no Guarujá, por parte da polícia fascista de Tarcísio. Nós que somos cercados de fascismo por todo canto, e o fascismo é uma das expressões do capitalismo. Não se é antifascista sem ser anticapitalista. Eu lhe pergunto, como que está sendo para você, nesse momento, ver tantos companheiros em silêncio, tantos companheiros que nos decepcionaram muito, né? Porque uma coisa a gente já esperava, da direita, essa posição. Agora a gente está vendo uma esquerda silenciosa, uma esquerda com medo de se envolver, intelectuais com medo de se envolver, e isso é muito triste. Eu queria que você falasse um pouquinho disso dentro disso tudo que a gente está falando. Eu acho que essa crítica ela tem que ser feita sim, e eu analiso da seguinte maneira, né, minha modesta opinião sobre a situação. A gente entende que ano que vem é ano eleitoral, e as pessoas, ao assumirem um posicionamento que deveriam sim assumir, porque extrapola a questão de direita e esquerda, né, é uma questão humanitária, como você bem disse. Deveria sim haver posicionamento, né, tanto do parte dos políticos e dos partidos políticos, salvo engano, um ou outro acabou se pronunciando, né, houve muita crítica ao presidente Lula, sim, né, naquela primeira fala que ele fez, falando que era um ataque terrorista. Eu fui crítico nisso, eu não gostei também. No entanto, a gente entende que ele, enquanto, né, presidente do Brasil, ele precisa, obviamente, jogar o jogo dos dois lados, né? Agora, o que não dá para que partidos e para que políticos que assumidamente têm o compromisso com a causa progressista ou a causa humanitária se omitam disso daí. A mesma coisa, a gente pode extrapolar isso para as páginas, né, para as redes sociais, que em época eleitoral tem lá milhares, milhões de seguidores e vem com meme e consegue angariar muita coisa, e de repente some, né, por medo de cancelamento, né, falta de estudo, de repente, falta de conhecimento,
mas nada impede de fazer o convite com o palestino, né, com o presidente de uma federação, enfim, para ter um posicionamento, né, levantar essa bandeira e conseguir atingir mais gente. Porque, de fato, a gente que tem poucos seguidores, o nosso trabalho de formiguinha é fazendo esse boca a boca praticamente. Eu, enquanto professor de biologia, eu tento levar isso para alunos. Obviamente que eu também fico com receio de abordar isso em sala de aula, porque vão chegar e vão me acusar de que, olha, você dá aula de biologia, você não tem que estar falando com isso, né? A perseguição, ela existe, a gente sabe muito bem disso. Mas é um mecanismo que a gente tem de trazer, né, essa discussão. E a gente precisa, obviamente, trazer essas situações e criticar, sim, esses que se dizem progressistas, esses que se dizem internacionalistas, humanitários, mas que, infelizmente, nesse momento, não colocam a cara tapa, né? Não se sabe por quê, né? Quer dizer, há um interesse, obviamente, de medo do cancelamento, o medo de desmonetização, mas mesmo assim, a gente está vendo que várias pessoas, vários canais do YouTube, vários canais do Instagram estão sendo aí penalizados, né? Você mesmo, vítima de discurso de ódio. O meu lá, toda vez que o pessoal vai seguir, aparece, olha, você tem certeza que quer seguir porque isso aqui está compartilhando informações falsas. Quer dizer, quando fala a verdade, eles rotulam isso como mentira, porque não interessa, obviamente, a questão do imperialismo. Então a gente precisa exigir, cobrar dessas pessoas, mas uma coisa vai ficar clara, né? A história, ela, como Fidel dizia, a história me absolverá. E essas pessoas que estão se omitindo hoje, com covardia, né, com pessoas aí que só querem lacrar, que não usam do poder que tem perante a sociedade para ter uma manifestação legítima, a história também vai mostrar, né? E a gente vai olhar para trás e essas pessoas vão ter vergonha, né? Assim esperamos, de não ter esse posicionamento. E a gente vai seguir sempre nessa luta, né? Quer queiram, gostem ou não, quer que cancelem canais, quer que cancelem contas, que nos acusem, né? Fizeram recentemente aquela lista, né? Tal como fizeram a lista dos comunistas, agora tem a lista daqueles que apoiam o terrorismo do Hamas, né? E eu fiquei muito triste porque não me puseram nela ainda, né? Então não me puseram ali. Então eu estou esperando. Podem me colocar que eu assino, eu legitimo isso em cartório, porque defender a causa palestina é uma causa legítima, é uma causa humanitária. Eu tenho muito orgulho e vou seguir fazendo isso sempre que for possível. Perfeito. Ao mesmo tempo que eu falei dos que se negam, dos que viram as costas, dos que comem embaixo da mesa, tem também um outro movimento que eu acho muito bonito de ver, por parte dos partidos de esquerda, e aí eu estou falando os partidos, é claro, mais radicais, né, os partidos mais ligados ao marxismo mesmo. Tem também uma população civil independente no Brasil e pelo mundo se manifestando. Hoje tiveram manifestações colossais pelo mundo afora. Isso é muito bonito de ver, porque mostra que a humanidade ainda existe. Mostra que existe uma luz no fim do túnel. Mostra que o povo, as massas, os oprimidos, se solidarizam com outros oprimidos. Mostram que as mães que choram por seus filhos também choram pelos filhos mortos na Palestina. Mostra que os pais que se desesperam aqui no Brasil por não ter comida, não ter emprego, também choram pelos pais da Palestina que estão perdendo seus filhos, que não têm comida, que não têm água, né? Porque a crueldade é tão grande que negam a esse povo direitos básicos, direitos, como você disse, humanitários. Até circulou uma senhora que estava como refém do Hamas e que, embora a mídia pegou uma fala dela que ela viveu um inferno, ela estava se referindo
ao processo de sequestro. Não deve ser fácil ser sequestrado, deve ser uma coisa bizarra. As pessoas têm medo, né? Qualquer ser humano teria medo de ser sequestrado. Nós temos sequestros aqui no Brasil e não é pelo Hamas. Mas ao final, que ela foi libertada, ela cumprimentou uma das pessoas, fez uma saudação em hebraico, abençoou ele e perguntaram por que ela estava fazendo aquilo, né? Como que ela faz isso com o seu algoz? E ela disse que ela foi extremamente bem tratada. Claro que ela não queria estar ali, né? Não é por causa disso que ela queria estar ali, que o local era limpo, eles tinham comida, que sempre ia médicos ali vê-los, né? Tinha antibiótico, ou seja, as condições humanitárias minimamente e civilizatórias estavam mantidas. O que não acontece com o inverso. Crianças estão presas em Israel, né? A Samara bem disse aqui que a idade civil para o palestino é 11 anos, ao passo que para o israelense é 18 anos. Então, e aí a gente também vê, por outro lado, essa cena bonita dessa senhora, mas também a gente vê cenas bizarras de uma parte de extrema-direita do povo palestino, assim como a gente viu cenas bizarras no Brasil, a gente também vê, só que o Brasil não está numa guerra, pelo menos uma guerra explícita, tem uma guerra implícita. Pessoas comemorando nas ruas de Israel a morte de palestinos, memes na internet de pessoas, não vou falar judeus, mas pessoas de extrema-direita em Israel satirizando a dor do povo palestino. Então nós temos esses dois lados acontecendo, né? A luta de classes, ela existe também em todas as esferas, e num momento como esse fica evidente quem está na posição A e na posição B. Eu queria que você descrevesse primeiro do que você vem postando, alguns vídeos até você me marca em colaboração, eu tenho aceitado, porque você vem fazendo uma causa, lutando aí de uma maneira muito, muito árdua, né? Mas a internet é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Parar o seu tempo, um sábado à tarde, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você está numa live, né? Dois barbudos numa live falando sobre a Palestina. Isso consome uma energia enorme da gente e consome um tempo enorme da gente. Que você vem, esses 17 dias, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, eu acho que pode ter muitas versões, muitas análises, a gente pode deixar essas análises até se encaminhando já para o final. Você vem sofrendo, você falou uma coisa que é verdade. Na escola, se você é professor de biologia, você pode, inclusive, sofrer grandes represálias. Tiveram professores universitários que sofreram espécies de represálias, gente sendo demitido, gente perdendo conta, porque nós estamos batendo de frente com o poder do sionismo e o poder do imperialismo. O poder financeiro, né, que sempre representou essas duas esferas, e o poder militar. E como que tem sido para você? Você já falou que você está voltou até a tomar remédio para dormir. Eu venho tendo pesadelos horríveis, porque ninguém gosta desses vídeos, né? Esses vídeos chocam demais, né? Assim como, por exemplo, eu sou vegano, mas dificilmente você vai ver eu postando vídeos assim atrozes com animais. Embora eu não questiono quem o faça, eu acho que é importante que façam, porque as pessoas precisam se conscientizar. Como que está sendo para você esses 17 dias? Se você já recebeu ameaças, assim, o que você vem sofrendo também com seus represários? E qual
aí e a gente já pode se encaminhando aí para por final, a gente está com 1 hora e quase 1 hora e meia de live. Qual a sua ideia? É muito difícil falar qualquer coisa, não tem como fazer um diagnóstico. Eu penso que se o povo palestino não pegar em armas, e lá não tem armas, mas se o povo palestino esperar por parte da oficialidade a solução daquele conflito, não haverá. Só uma revolução na Palestina pode resolver aquela situação. Né? Mesmo que tenha um cessar-fogo, haverá outro em breve e assim sucessivamente. Mas você até fez um paralelo com a questão do Vietnã, e é verdade. O povo, os israelenses, eu vou falar uma coisa aqui, uma expressão não muito politicamente correta, mas se cagam de medo de entrar ali, porque sabem, como nós dissemos ali, que aquele povo já sofreu demais, né? E aquele povo ele vai lutar. Aquele povo não vai, ele vai morrer, vai cair, mas vão cair lutando, como já estão fazendo e como sempre fizeram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses seus 17 dias na sua vida pessoal, nas coisas que vêm acontecendo, como está sendo difícil também para a gente, como para todo mundo, e o que você pensa que vai ser o desdobramento dessa situação toda, né? Não podemos chamar de guerra, não podemos chamar de... Podemos chamar, sim, de genocídio fascista, podemos chamar de etnocídio, epistemicídio e limpeza étnica. Eu acho assim que dentro desses dias bastante tensos, né, mensagem direto, informação, e obviamente antes da gente postar qualquer coisa, a gente vai procurar fonte, a gente vai procurar a veracidade disso, para a gente não correr o risco, né, de compartilhar coisas equivocadas. Já compartilhei uma vez um vídeo, né, e depois de algumas horas eu vi que, opa, peraí, não é bem isso. Aí eu acabei excluindo, mas enfim, é tenso, né, é uma luta que a gente trava, e a gente, enquanto esquerda, a gente sabe que nunca foi fácil para a gente. Pelo contrário, cada dia é uma frente de batalha que a gente tem que pegar. Igual você falou, eu compartilhava muitas coisas, a questão do Brasil também, só que a emergência que exige a questão da Palestina, para fazer esse contrapeso, esse contraponto contra essa mídia corporativa, contra essa propaganda sionista, exige muito mais. Então, até mais tempo, né, nas redes a gente acaba tendo. Então, é no intervalo do almoço, é no intervalo antes de começar a aula, a gente vai vendo ali e vai fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha. Só que, ao mesmo tempo, tem determinados momentos que a gente precisa respirar, né? Então, durante uma tarde, por exemplo, que eu às vezes estou até no intervalo de aula e eu acabo não vendo e só vou respirar e ver mais à noite, né? Porque é complicado. E essa perseguição, felizmente, até agora, sobre a questão palestina, não tive, né? Ao contrário de outras situações, né, de política nacional, quando a gente tinha que falar em função de material de colégio, tinha que falar contra o negacionismo, combate à corrupção, e aí achavam que a gente estava doutrinando, só que era o próprio material do colégio, né? Enfim, e a gente fica com esse receio, mas jamais nos intimidam, né? Acho que é da nossa natureza, né? É do nosso espírito de revolucionário mesmo, né? Ainda que usando rede social simplesmente, mas a gente tem que tomar a frente, a gente tem que expor, né? Não adianta a gente simplesmente, o Marighella falava, né, que é dever de todo revolucionário fazer revolução, e se faz parte usar e lutar nas redes sociais, a gente está aqui para isso também, né? Quanto à perspectiva, eu não sou muito otimista, mas ao mesmo tempo eu também não sou 100% pessimista. Eu acredito que essa escalada que está tendo, né, com todo o alerta, né, apesar de ser um presidente pendular, né, como diz o professor Lejane Merhan, né, o Erdogan, ele recentemente bateu bastante firme em relação a Israel, inclusive vai denunciar por crime de guerra na ONU. Então ele
ele está tomando um posicionamento. Hoje na Turquia, lá em Istambul, teve uma mobilização muito grande, né? Assim como em Glasgow, eu também compartilhei lá, Nova York, Paris, né? Recentemente também, no dia de hoje. Lá em Istambul teve uma multidão gigantesca, e o Erdogan falou, né? Então eu acho que esses países, né, não apenas da Irmandade Muçulmana, mas países que estão ali e vão deixar, por exemplo, de lado a sua vertente religiosa, mas para defender a Palestina, né, acima de qualquer ideologia religiosa, eu acho que essa vai ser a alternativa. E não digo nada se é isso que realmente os Estados Unidos não estão querendo, né? Porque eles tentaram provocar a Rússia com a Ucrânia, saíram derrotados e agora abasteceram essa nova tentativa, né? Esse novo massacre, que apoiando Israel novamente de forma mais acentuada. E eu acredito que se isso não levar para uma escalada ainda maior, eu acho que vai envolver países ali do Oriente mesmo, que vão envolver esses países, a própria China, que está muito quieta, né? Quando você tem uma ameaça imperialista, e isso daí coloca o Irã na jogada, e o Irã faz parte, né, uma das cabeças do BRICS, junto com a China e a Rússia principalmente, e eu acho que essa escalada ela tende a fortalecer a luta palestina por conta do avanço de Israel. Israel está provocando Egito, está provocando Líbia, está provocando Iraque, né, está jogando bomba ali, e eles estão segurando a ponta por enquanto. Mas eu acho que essa escalada ela tende a fortalecer essa resistência palestina com o apoio de outros países, que até agora eu também não consegui compreender, né? Muita gente só assistindo. Mas a gente sabe que existem outros interesses que às vezes fogem da nossa capacidade de raciocínio, inclusive. E só para finalizar também, né, para dar o parecer final aí, é uma luta que a gente precisa, desde sempre, tá defendendo, ela não vai acabar agora. Eu luto pela Palestina, a Palestina ela vai resistir, ela vai vencer, cedo ou tarde, eu acredito muito nisso, porque ela resistiu até agora, né? E eu acredito que ela vai sair. Por mais que tenha sido esse massacre, que esteja sendo esse genocídio, o povo palestino é forte, né? E para isso a gente precisa, assim como outras questões do nosso internacionalismo, do nosso humanismo, né, essa defesa humanitária, da soberania dos povos, a educação ela é fundamental. Né? A gente não pode se omitir, a gente tem que fazer o nosso papel enquanto educador, e eu, enquanto Paulo Freireano que sou, eu procuro contextualizar. Né? Então eu trago essa discussão falando sobre, por exemplo, em armamento químico, qual a consequência disso, a relação da indústria bélica com o agronegócio, né, o que a Bayer e a Monsanto tem a ver com isso, por exemplo, e ao contextualizar tudo isso, a gente vai mostrando para essa juventude que recebe só a informação, né, com raras exceções que tem o senso crítico, então a gente precisa, né, rever a questão de Paulo Freire, rever essa questão da educação emancipadora, essa educação crítica, porque afinal de contas é isso que assusta, é isso que incomoda o imperialismo. Tanto é que eles tentam censurar, eles tentam criar aquela banalidade da escola sem partido e tentam calar, né, todos os educadores e as educadoras. E é isso que a gente não vai desistir nunca, a gente vai seguir nessa linha da educação e defendendo, né, a soberania dos povos, defendendo Cuba, defendendo a Palestina, defendendo todos os países aí que têm o direito à existência, à resistência acima de tudo. Então é isso, camarada Walter, eu agradeço aí pelo bate-papo, sinta-se à vontade aí quando precisar convidar, eu estou disposto também a colaborar e agradeço foi um bom papo aí com você, com o pessoal que assistiu, que vai assistir, e estamos juntos na luta, né? Até a vitória sempre, como a gente sempre fala. Com certeza. Eu que agradeço, assim, agradeço muito. É, Algumas coisas positivas, né? Esses momentos de grande conflitos faz com que a gente se una, né? Isso aí mostra
que na verdade a gente vive um grave problema de crise de direção, né? Já há muitas décadas, né? Porque a força de luta está em nós. A gente só não luta mais porque às vezes as lutas estão muito fragmentadas e dissolvidas ou até mesmo são traídas muitas vezes. Então, nós seguimos, você segue daí, eu sigo daqui, quem está nos vendo essa live agora segue daí também, quem vai ver essa live depois segue. Não dá para parar. Eu falo que eu sou um apaixonado, um estudioso de estética, adoraria ficar postando só coisa bonita o dia inteiro, adoraria ficar falando de cinema, adoraria ficar falando de arte, de poesia, e falo, não deixo de falar, mas essas questões são questões que nos angustiam a alma, e existir é existir enquanto coletividade, não somos uma ilha, somos seres sociáveis, né? As nossas lutas são incansáveis, as nossas pautas são infinitas, e onde existir, né? Eu lembro do Che Guevara dizendo, né, se você treme de indignação perante uma injustiça no mundo, então somos companheiros. Então somos companheiros de todos os que lutam, todos os que resistem, todos os que caem e todos os que choram, todos os que sofrem. A dor das mães palestinas é nossa, a dor dos pais palestinos é nossa, a dor das crianças palestinas é nossa, a dor dos índios massacrados, os povos originários massacrados no Brasil é nossa. A dor dos trabalhadores demitidos agora, injustamente, por exercer o seu direito de greve, né? Agora dos metroviários é nossa. A dor das mães, das comunidades e das favelas que perdem seus filhos, do povo preto que morre, do povo encarcerado, todas essas dores são nossas. A gente segue lutando enquanto a gente viver. Camarada, eu agradeço mais uma vez e vou te fazer um convite, vamos fazer uma saudação aqui com o pulso erguido, dar um salve à Palestina livre, uma Palestina livre do rio ao mar e abaixo o Estado sionista de Israel. Palestina livre do rio ao mar. Abaixo o Estado de Israel. Viva o povo palestino. Abaixo o sionismo. Camaradas, obrigado. Essa live vai ficar gravada, se tudo der certo, né? Eles não descobriram ainda, então eu vou salvá-la antes. Eu vou deixar essa live salva no meu perfil e vou deixar em compartilha com o camarada. E vou deixar no perfil que ele está vendo, porque infelizmente a censura, ele não está podendo fazer live, ele não está podendo compartilhar um monte de coisa no perfil oficial dele, então vai ficar salva no perfil do biólogo socialista reserva. Aí, é claro, ele pode baixar e colocar no YouTube dele ou no outro perfil, ou fazer o que ele quiser. Mas quem divulguem essa live é importante, o camarada falou muita coisa importante, um estudioso, é um professor, uma pessoa que a gente respeita muito, e eu agradeço novamente. Obrigado, sigamos, viva o povo palestino. Viva! Valeu! Obrigado, tchau, tchau.